Boa noite, estamos ao vivo para pregar a linda, maravilhosa Palavra de Deus, divina Palavra de Deus, sobre o livro de Atos. Contamos com vocês, boa noite, boa noite. Boa noite a todos vocês, uma noite maravilhosa a todos. Senhor Estevão, só bênção nas suas vidas. Muitos outros entrando. Boa noite. Lembrar sempre das nossas campanhas, né, em Jesus Cristo, as campanhas de obras sociais, muitas coisas o Senhor está nos dando nesse momento. Vamos aguardar mais alguns. Estamos falando sobre o livro de Atos. Essas expectativas no Senhor não vão ser frustradas. Vai avisando todo mundo aí pelos grupos nossos e para todo mundo avisar 3 ou 4 pessoas para acompanhar o livro de Atos, né? A gente hoje estuda Atos. Lembrando sempre que domingo e quarta-feira, acho que mais 2 pregações, a gente termina o livro de Atos. A gente não consegue cobrir ele inteiro, versículo a versículo, você precisa de 6 meses. Mas eu acho que a gente, falando bastante de Paulo hoje, a gente falou bastante de Pedro, e não falou tanto de Paulo. Hoje a gente vai falar bastante do apóstolo Paulo. A gente dá uma noção bem importante, né, de como Pedro, João, Tiago, como os discípulos de Jesus, eles eram revestidos pelo poder de Deus e os resultados da atuação deles no livro de Atos. Lembrar que Atos é um livro que não está concluído porque ele deveria, nos planos de Deus, ser concluído nas nossas vidas, como está acontecendo, mas que não ficou só por conta dos grandes apóstolos, realmente grandes apóstolos. Pedro tem até o capítulo 15 uma participação muito grande em milagres. Talvez você veja mais Pedro nos milagres até do que Paulo. Eu não contei, mas fiquei com essa curiosidade no coração, depois eu conto para vocês. Eu acho até que Pedro fez mais milagres que Paulo. O que prova a grandeza de um apóstolo não é só os milagres, ou de um cristão, não é só os milagres, mas você vê uma carreira de Paulo mais contundente, mais violenta ainda espiritualmente, porque além de fazer esses milagres maravilhosos que ele fazia, ele também deixou muito mais cartas apostólicas escritas. Ele deixou mais exemplos como ensinador da palavra de Deus. Você vê Paulo pregando com muitos sermões lindos, com muito fundamento a palavra de Deus. Não que Pedro não tivesse feito, mas mais Paulo. Você vê Paulo viajando muito mais, né? Você vê Paulo viajou 33 cidades, para vocês terem uma ideia. Depois a gente traz um relatório também de países, mas eram 3 viagens missionárias de Paulo, 13, 10 e 10 cidades em cada uma das viagens. Além de repetir as suas viagens em algumas cidades que ele foi 2 ou 3 vezes para discipular os convertidos. Então você vê em Paulo não só um grande pregador do evangelho, evangelista, missionário. Paulo ele vai desde o simples, ele se comporta como um simples crente, mostrando o que todo crente em Jesus Cristo deve fazer. Ele se mostra um grande cristão, um grande seguidor de Jesus Cristo. E ele se mostra um grande evangélico também, um grande evangelista. Ele não fica parado. Ele anda milhares de quilômetros através de viagens, tribulações, chicotadas, apedrejamentos.
E a hora que ele percebe que acabou, objetivamente ele se entrega lá em Jerusalém a uma prisão. E uma prisão curiosa, porque os profetas anunciaram para ele que a prisão o esperaria. E ele prova até o que é profecia na palavra, e essa confusão que existe sobre profecia na vida de muitas pessoas, ele não deixa que a profecia dirija ele. Porque ele já sabia, quando Ágabo dá a profecia para ele, você vai lá em livros anteriores, ele já sabia que muitas tribulações o esperavam em Jerusalém. Mas o fato de Ágabo pegar o cinto e falar, ó, assim como esse cinto, tirou o cinto que ele estava, assim vai ser preso você quando você chegar em Jerusalém. Ele falou, já estou pronto para morrer. Eu já estou pronto para morrer. Então, ele é dirigido pelo Espírito Santo. Ele é dirigido, ele é o maior homem na minha concepção, de muitos outros, mais dirigido pelo Espírito Santo. Ele é o exemplo, e é disso que a gente vai falar hoje, do Espírito Santo na vida de Paulo. Se você quer um exemplo de como se nós queremos um exemplo de como deve ser o Espírito Santo nas nossas vidas, de maneira completa e apostólica, nós não precisamos ser todos apóstolos, não precisamos ser todos profetas quíntuplos, mas temos obrigações de viver uma vida apostólica, uma vida profética em primeiro lugar. Mas mais ainda uma vida apostólica. Por isso que Deus escolheu primeiramente apóstolos, segundamente profetas. Porque a vida apostólica interessa. A vida apostólica é a vida que mais interessa a Deus. A profecia, os ensinos bíblicos, o evangelismo são ferramentas. Eles colaboram, eles entram juntos no pacote do apostolado, mas tudo isso vem, profecias, evangelismo, ensinamentos, na carona do id, né? Do conquistar as nações, do pregar o evangelho em Jerusalém. Qual era a grande ordem de Jesus? Prega o evangelho em Jerusalém. Depois de pregar em Jerusalém, prega em Samaria, mas acho que vocês estão me ouvindo, né? Reconectou. Prega em Jerusalém, na Judéia. Havia uma ordem, né? Fica no Morumbi primeiro, depois vai para tal lugar, depois vai para outro lugar. Prega em Jerusalém, depois vai para Samaria. O que é Samaria? Samaria é a região do norte de Israel, é onde ficavam as tribos de Israel, né? Norte. Jerusalém, a Judéia, a região de Judá, o sul de Jerusalém. O mundo antigo, geograficamente, ele era enquadrado, digamos assim, por 4 regiões marítimas. As cidades elas eram banhadas, principalmente pelo grande mar, chamado Mar Mediterrâneo. Você tinha o Mar Mediterrâneo e todo esse litoral costeiro, Jerusalém, Samaria, chegando à Síria, no sul o Egito. Então você tem uma zona litorânea. Como se você estivesse no Brasil desde Recife, Fortaleza, Recife, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Era uma zona litorânea. Você tinha um quadrado ali, tanto no Antigo Testamento, é curioso quando você vê geograficamente, você tinha ao norte, ali você tem o grande mar chamado Mar Mediterrâneo, e ele tem inclusive uma profundidade baixa, né, não permitindo a entrada de navios. Por isso essa região ela teve um prejuízo a nível de desenvolvimento marítimo, né? Mas naquela época ela era muito navegada porque os barcos eram pequenos e a distância não era muito grande, isso facilitou a implantação do evangelho naquela época. Então você tinha alguns mares que cercavam, como Mediterrâneo, Moto. Ao norte você tinha o mar, aí no sul você tinha o Golfo Pérsico, ali onde nasceram os árabes e os filisteus, onde fica o Irã hoje, o Iraque. Né, a Pérsia, a grande Pérsia de Ciro, hoje é o Iraque. Hoje é o Irã, perdão. O grande Babilônia, é onde é o Iraque. Quando você vê a faixa de Gaza, as grandes brigas naquela faixa de Gaza,
Quem são esses caras da faixa de Gaza? Os filisteus. Onde estava Golias? Aquela faixa de Gaza inteira das grandes guerras de hoje, que a Palestina tem 170 quilômetros. É muito pequena para você ter uma noção do tamanho da Palestina, da terra de Canaã, que existe uma grande briga até hoje por ela. É o tamanho do Espírito Santo. Não dá 1/8 do Brasil, 12% do Brasil. É muito pequeno, perto do que a gente está acostumado a ter, mas com grandes brigas, porque é uma região de muita fertilidade. Então, voltando, Paulo viajava muito. Paulo viajou, fez 3 grandes viagens. Ele saiu da área de conforto como poucas pessoas. Ele ficava muitos anos em cada cidade. Em Éfeso ele ficou 3 anos. 18 meses ele ficou em outras regiões. Ele ia para aquelas ilhas. E muitas vezes, não é que nem hoje, ó, vamos para lá porque tem um avião, porque tem um barco, não. Ele precisava seguir o próprio roteiro dos barcos daquela época. Às vezes ele ficava numa cidade para ir para outra, esperando o barco que passasse por essas cidades. Ele não tinha dinheiro muitas vezes, e ele ficava naquelas cidades costurando tendas de couro. E para não ser pesado para as igrejas, ele trabalhava de dia e à noite. Numa dessas ele conheceu Priscila e Áquila, né? A Prisca da Bíblia e o Áquila, que tinham mesma atividade de ganhar a vida costurando tendas. Ele dorme na casa de Priscila e Áquila, que são seus fiéis escudeiros. Você vê Paulo vivendo a vida intensa do ministério e sofrendo em cada cidade. Ele fala, eu passei por açoites, por apedrejamentos, por naufrágios, por lágrimas. Ele passa por tudo. Ele passa por tudo aquilo que quando ele perseguia Jesus, ao ver aquela grande luz de Jesus, Jesus fala para ele, agora você vai ver quanto importa. Eu estou rindo para não derramar lágrimas mais profundas. E ele diz assim, você vai ver quanto importa, me perdoe, sofrer pelo meu nome. Então a gente não pode realmente se conformar em ficar pregando um evangelho só de triunfalismo, só de finanças, só de vitória. Sim, as vitórias sempre vêm através de muitas tribulações, de muitas perseguições. Importa que nós conquistemos o reino de Deus. O evangelho de Paulo ele é completo porque ele tem uma teologia muito boa sobre o sofrimento. Não que ele colocasse isso como uma predestinação. Olha, você vai sofrer. Não. É porque assim como todas as igrejas passaram por esse período, e porque essas igrejas são de Deus, e porque nós somos de Deus, estamos num mundo caído, nós teríamos aflições. Então acho que já chegou bastante gente. A gente pode começar um pouco mais avançado, até porque domingo ou quarta que vem a gente tem que acabar o livro de Atos. E eu não posso ficar aqui dando o nome de todas as cidades, quantos quilômetros, porque aí vai ficar cansativo. O objetivo não é trazer aqui um ensino do livro de Atos, de quantas cidades, de quantos quilômetros. Eu dei um briefing, uma visão, uma cosmovisão geral do que Paulo navegou. Ele chegou em toda a Europa, ele chegou na Ásia, ele chegou na Itália, ele chegou na Espanha, que é a cidade mais perto de nós, aqui mais ocidental. Ele chegou na Grécia, ele chegou em todas as cidades que estavam lá no livro de Atos 2:2. Quando o Espírito Santo desce, ali já tinha algumas pessoas de várias regiões do mundo. Ele chega nas ilhas de Creta, ele chega na ilha perto de Patmos, ele chega europeus, gregos, espanhóis, asiáticos, igrejas de Éfeso, de Esmirna, é impressionante. Se a gente fosse dar um relatório do que Paulo fez, é algo impressionante. Mas porque ele dizia em nada, presta atenção, o versículo chave de tudo que nós estamos falando, ele dizia em nada eu tenho a minha vida por preciosa, a não ser que eu acabe o meu chamado.
a visão celestial. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa. E o que nós estamos fazendo em relação a isso? Onde a nossa vida é preciosa? Talvez esse tempo de virose, de gripe, de Covid, de pandemia, de pós-pandemia, com dificuldades na economia mundial, obviamente, de um novo normal, de um novo tempo, de mudança de paradigmas. Quais são as nossas preocupações? No que a gente tem a nossa vida por preciosa? Se o que nos espera é uma vocação, é uma coroa, nós já somos do reino, nós somos embaixadores. Ninguém foi tão embaixador como Paulo. O embaixador vive naquele lugar e ele assume a cultura daquele lugar. Paulo diz, eu me fiz tudo com todos, com gregos, com judeus, para se possível ganhar alguns. Então Paulo se fazia de tudo, ele era um cidadão do mundo, no sentido de pregar para todo mundo o evangelho todo, ele pregava para o homem todo o evangelho todo, ele vinha do céu para a terra, ele pregava o evangelho do céu na terra, para todos os continentes, até os confins da terra. E se Pedro chegou até Cesareia, onde Cornélio inaugurou um período do reino de Deus, lá pelo capítulo 8, capítulo 9, Paulo sai dali para frente pregando em todos os lugares até chegar no final de Atos, ele pega para os confins, ele sai dos judeus e prega até os confins da terra. E esse evangelho de Paulo, depois quando você estuda a história da igreja, ele vai alcançando também, porque o mapa da Europa, da Ásia vai mudando com as dominações, e a gente pode dizer, os confins da terra, ele chegou até o Brasil, porque Paulo pega em Roma, que vem depois Constantino, e vem toda a idade das trevas da igreja, a igreja que vira romana, em vez de apostólica, ela sai de apostólica para romana, com uma dominação altamente prejudicial, o paganismo, a conquista de Constantino, que era um pagão, que era um sacerdote pagão e que implanta e favorece o cristianismo por interesses escusos. A Inquisição, a perseguição da igreja verdadeira, a forma que os papas e os imperadores se juntam para a dominação do mundo e a pressão para que o verdadeiro cristianismo fosse morto, a perseguição de toda essa fase caótica da igreja, onde o paganismo tirou toda a santidade, o poder espiritual para as pessoas serem salvas, não por Jesus Cristo, pela fé e pelo Espírito Santo, mas pela religião. Até chegar depois a Martinho Lutero, lá em 1500, que percebe, através das cartas paulinas, o meu justo viverá pela fé, a salvação é pela graça. Ele estudou abruptamente, magnificamente o apóstolo Paulo. E depois dessa igreja luterana, tantas outras vieram. As igrejas metodistas de Wesley, os irmãos Wesleys e outras igrejas, até chegar nos Estados Unidos, da Inglaterra, da Europa para os Estados Unidos, e depois chegar ao Brasil. Então o evangelho de Paulo chega no mundo inteiro, a bem da verdade. Porque esse homem foi literalmente o representante maior do apostolado. E a vida dele não era só marcada por sinais que apareciam, os aventais de Paulo curavam, aventais de trabalho. Presta atenção. O avental dele costurar a tenda durante o dia curava pessoas sem custo. Não era vendido. E as bandanas de Paulo, os lenços, que ele limpava o suor, curava as pessoas. É desse tipo de homem que nós vamos falar hoje, que nós devemos, junto com Jesus, primeiro Jesus, mas que mais chegou perto na concepção do que Jesus queria. A Bíblia diz que Jesus pôde descansar e ir para o céu depois que ele encontrou Paulo. O trabalho dele acabou quando ele encontrou com Paulo. Um homem que 33 cidades, 3 anos, e ele fala na igreja de Éfeso, eu estou limpo, eu estou indo embora daqui depois de 3 anos, eu estou limpo porque eu vos preguei
todo o conselho de Deus. Amados, queridos irmãos, eu sei que existem grandes ataques a pregadores hoje em dia. Pregadores, entre aspas, muitas vezes estão perdendo seus lugares para outros tipos de exposições bíblicas. Existem várias maneiras de expor a Bíblia. Mas pregadores têm perdido espaço de uma forma que pode assustar. Porque o apóstolo Paulo, ele era pregador, ele era chamado de pregoeiro, ele era expositor das Escrituras, ele pregava mesmo todo o conselho de Deus. Ele começa no seu grande sermão, desde lá de Israel, passando por Jesus Cristo e pregando o futuro do Evangelho. O pregador que tem a história mais perfeita, a homilética, a forma de pregar maravilhosa, ele pregava mesmo. A ponto de alguns ouvintes dormirem em determinada pregação, lá o Eutico cair da janela, porque ele passou a noite inteira, madrugada dentro, pregando o Evangelho. Nós precisamos meditar um pouco na vida desse homem. E o que ele dizia, olha, completei a carreira. Só me importa, eu não tenho nada na minha vida preciosa enquanto eu não completar a carreira. E completar com alegria. Então, o ponto número 1 da vida de Paulo é que ele completou a carreira, mas completou a carreira com alegria. Ele completou a carreira e a coroa esperava ele. Completei a carreira e passei por todas as tribulações com alegria. Ele conhecia o Espírito Santo como espírito de alegria. Na vida de Paulo, o Espírito Santo era espírito de alegria. E ele mostra isso na prisão, com aquele carcereiro, na igreja de Filipe. Ali naquela igreja, ele mostra claramente, preso, depois de tomar chicotadas, eles começam a jubilar e louvar na cadeia. Então a primeira atitude para ser parecido com Paulo é que esteja você isolado, trabalhando isolado, Covid, a alegria, regozijai-vos, Paulo, sempre. Jubilai-vos, regozijai-vos no Senhor sempre. A alegria do Senhor é a nossa força. Porque o Evangelho, ele fala, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo. A palavra no Espírito Santo define da mesma forma que o batismo no Espírito Santo. É diferente porque ser batizado no significa ser batizado, mergulhado no Espírito Santo. Nós devemos ser batizados na alegria. Ser batizados no Espírito Santo significa ser batizados na alegria. Significa uma alegria sobrenatural. Uma paz sobrenatural. Porque as pessoas só acham que a moda é falar do sobrenatural. Trazer os milagres do céu para a terra. E muito bom, porque isso devia ser a moda sempre. Porque não deve, isso é desde a igreja de Atos. Mas a alegria também tem que ser sobrenatural. Porque se você pregar o evangelho de milagres, sinais e maravilhas e não tiver alegria sobrenatural, muitos problemas vão acontecer. Porque nós vamos precisar dessa alegria sobrenatural. Dessa alegria sobrenatural, dessa alegria do Espírito Santo, do reino de Deus. Mas por que Paulo tinha essa alegria? Porque ele tinha a revelação completa. Ele fala, eu recebi todo o espírito de sabedoria e de plenitude de conhecimento da revelação de Cristo Jesus. Muita gente recebendo partes, picadas do evangelho, como a igreja de Atenas, a turma de Atenas, quando Paulo pregava no Aerópago, Colina dos Ares, a deusa Artemis de Atenas, aquela cidade, aquela praça onde se pregavam, as pessoas ficavam coletando pedaços de teologias, de religiões. Infelizmente, eu falei outro dia, tem muitas pessoas pegando pedaços do evangelho, ou acompanhando pedaços de pregações ou de igrejas. E elas não conseguem se submeter, porque elas não querem se submeter ao evangelho completo do conselho da palavra de Deus. Elas só querem a parte dos milagres, mas não querem a alegria, o amor sobrenatural. Porque elas não se expõem a isso e vivem uma vida que
poderia ser melhor, que não é ruim, mas que poderia ser muito melhor. Olha o que Paulo fala, agora eu vou embora aqui de Éfeso, mas eu estou indo embora porque eu estou limpo do sangue de vocês. Sabe o que Paulo está dizendo? Pouco me importa se eu vou embora, se vocês não querem mais continuar na igreja. O que me importa é que para Deus eu estou limpo do sangue de vocês, porque eu preguei para vocês todo o conselho de Deus. Eu preguei o evangelho todo para o homem, todo. Eu preguei o evangelho de Atos, Apocalipse, nesse sentido, de completo Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, toda a palavra de Deus, para todos os homens. Esse é o nosso Paulo, com alegria. A ponto de Paulo dizer, todas as coisas eu posso naquele, Filipenses 4, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Soube passar perseguição, soube passar fartura e soube passar escassez. Soube ser honrado e ser desonrado. Você já soube ser desonrado? Você já passou por desonras na sua vida? Porque se não passou, não está preparado. Você soube passar desonrado, e se não soube vai ter que aprender, mas ficar desonrado no lugar que Deus te colocou? Porque é fácil ficar onde você é amado e respeitado. O duro é ficar no lugar onde você é desonrado. Olha o que Jesus fala. No lugar da sua desonra, você receberá dupla honra. Mas sabe por que muita gente não vê dupla honra? Porque elas fogem da desonra, de pagar o preço, de muitas vezes ser desonrados para receber o preço da dupla honra. Paulo dizia, a tua graça me basta. O seu poder se aperfeiçoa na minha desonra, na minha fraqueza. O seu poder, ele estava preocupado sempre no poder, na honra, na fortaleza. E as pessoas, hoje nós vivemos a geração do mimimi. Eu aprendi essa, é fantástico. Antigamente, quando meu pai ia na escola, ele ia na escola e eu ficava com medo. Meu pai chegava em casa quando era garoto, ele ia na escola, vem cá, como é que meu filho está se comportando? Aí vinha lá, olha, seu filho precisa melhorar nisso, seu filho precisa melhorar aquilo. Chegava em casa, já vinha chumbo grosso, castigo, repreensão. Agora as mães vão no colégio, os pais, elas perguntam assim, como é que o senhor está se comportando como professor? Meu filho mandou reclamar aqui. Eles dão bronca no professor, não no filho. Essa é a geração do mimimi. E por isso nós estamos formando jovens indisciplinados. Nós estamos formando, graças a Deus isso não tem acontecido obviamente na nossa igreja, mas como geração, essa geração que não vai só até os 20 anos, vai até mais, 40, que não aguenta ser desonrada, ser repreendida. E por isso são bastardos, porque aqueles que não são disciplinados por Deus e não têm uma igreja e pais espirituais são bastardos. Reconectados, viver o ministério de Jesus Cristo. Paulo fala, estou constrangido, porque eu recebi esse ministério do Senhor. E esse é o meu alvo. E sabe o que Paulo fazia? Em vez de ele esmurrar os outros, ficar reclamando dos outros, sendo arrogante, brigando com os outros, sabe o que Paulo fazia? Ele esmurrava o corpo dele. A carne dele, ele fala, eu esmurro o meu corpo. Ele se deixava ser abatido pelas tribulações, ele dizia, eu esmurro o meu corpo, para que pregando o evangelho eu não venha envergonhar o Senhor Jesus ou ser envergonhado. Então, se você quer esmurrar alguém, esmurra o seu corpo. Pastor, eu preciso bater em mim? Não, faz jejum. Jejum é bom para domínio próprio. Jejum é bom para esmurrar o seu corpo. Bota o seu corpo de castigo lá, no sentido de submete ele a um bom jejum. Por isso a gente vem pedindo jejum e oração, jejum e oração, jejum. Submete um pouquinho a tua carne, mostra para ela quem que manda. Fala aqui, ó, aqui no meu corpo, que é espírito, alma e corpo, quem manda é o espírito. E para o espírito ficar forte, eu vou te submeter ao jejum, minha carninha, minha alminha, porque você está querendo muita coisa, você está muito mimadinha, muito mimimi. Então não adianta ficar vivendo muito poder, porque vai viver o poder, porque o poder e os dons são presentes de Deus, ninguém merece, mas vai perder isso por causa do mimimi, porque não aguenta esmurrar o corpo
no jejum, na oração, na humilhação, soube ser humilhado, Paulo dizia. Todas as coisas eu posso, soube ser humilhado e soube ser exaltado. Você quer ser exaltado? Eu também. Aprenda a ser humilhado. Lembra de Jesus para os discípulos? Ô Jesus, queremos ir para o seu reino, ó, somos irmãos, sentamos um do lado direito, do lado esquerdo aí, ó. Queremos estamos juntos, hein, Jesus, TMJ. Podeis vós tomar o cálice? Podeis vós tomar o cálice que eu vou ter que tomar? Na verdade, depois Jesus disse, não vou entrar porque é mais uma pregação. Amém? Então, estou vendo pessoas aqui, ó, falando aqui no meu WhatsApp. Pede para todo mundo vir para a live aqui. Eu vejo todos vocês entrando aqui nas conversas, hein? Maravilhoso. Fala para entrar, fala pro Fábio que não tem problema, Renan. Fala para ele entrar na live aqui, não tem problema. Perdeu a oração, fala para entrar na live, para vir junto aí. Entra junto na live, que estamos no terceiro ponto ainda. Vamos entrar todo mundo na live aqui. Vamos aprender a ser como Paulo. Número 1, alegria. Ele acabou a carreira e acabou com alegria. Número 2, o que Paulo fez? Ele foi constrangido pelo amor do Espírito Santo. E ele fez tudo para alcançar esse prêmio, esquecendo das coisas que para trás ficaram, versículo básico, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, o caminho para o alvo. Esquece do mundo antes da pandemia. Daqui a pouco, agora que saudade, eu queria estar na igreja orando, eu queria estar na igreja em comunhão. Vocês conhecem essa turma? Nada contra, eu estou louco para estar em comunhão. Mas quando estavam em comunhão, queriam estar longe da comunhão às vezes. Estavam menosprezando a comunhão, alguns. Ou menosprezando a força da comunhão. Quão bom e quão suave, quão bom e quão suave. Estavam desperdiçando o óleo que descia da barba de Arão. Aí agora estão sem comunhão e querem estar em comunhão. Estão desperdiçando o óleo dessa comunhão via internet. O Senhor fala assim na Bíblia: não digam que o dia de ontem foi melhor que os dias de hoje, porque tantos aquele como esses fui eu que fiz. Estejamos alegres. Esquece das coisas que para trás ficaram. Esquece. Seja desligado, desencanado, desprendido. Sabe aquele site? Desapegue-se. É um mimimi, é um apego, uma hora é apego nisso. Eu estava nesse grupo, agora eu estou no outro grupo da igreja. Era assim, agora é assado, aí mudou. Desapega. Deus aparecia para Paulo à noite e fala: você não vai para aquela cidade, você vai para Macedônia. Aparece em visão para Pedro e fala: agora você vai lá para Cornélio. As fast, em inglês é rápido, meu irmão. Acabei a carreira, olha o que Paulo diz, acabei a carreira. Eu esqueci das coisas que para trás ficaram e caminho para o alvo. Eu vou esmurrar meu corpo. Eu vou parar de deixar meu corpo falar. E eu vou falar só dirigido pelo Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo. Ponto número 3, Paulo disse: eu sei quem me ungiu. Quem me ungiu foi Deus. Eu acho lindo a história do compartilhamento de dons, impartição, ter pais espirituais. Vocês sabem quanto eu valorizo isso. Mas Paulo tinha uma convicção ainda um degrau acima. Ele sabe, foi Deus que me ungiu, Deus que me escolheu para essa missão. Porque quando você só é ungido pelos seus pais espirituais ou por apóstolos e profetas, quando apertar, quando não tiver de acordo com o que você acha, pensa e gosta, você vai desistir, porque você não vai ter sido em primeiro lugar ungido, escolhido por Deus. Não que Ele não tenha feito, é que você não entendeu. Portanto, você precisa entender que Deus te unge, Ele te escolhe, como eu tenho falado, escolhido, é estrategicamente colocado. Deus te ungiu, Deus te capacitou antes da fundação do mundo. Você era uma substância informe
informe vazia, ele já conhecia todos os seus dias, mal a palavra saía da sua boca, ele já sabia, ele já atingiu pessoas procurando novidade o tempo todo. Para onde eu vou? Essa igreja é pequena, será que eu vou para lá? Será que eu vou para cá? Meu irmão, então você não entendeu até agora o que Deus fez na sua vida, ou está fazendo e vai fazer. Você não está ouvindo o verdadeiro evangelho de Deus completo. Amém? Dá a cena aí, dá um amém para mim. Glória a Deus. Quem me ungiu foi Deus. Quem me escolheu foi o Espírito Santo. Quem me treinou foi o Espírito Santo para eu ir até os confins da terra. Paulo sabia que ele ia começar numa cidade e ele iria até os confins da terra e não parou. Ele brigou com Barnabé, brigou com o irmão, ele meteu o dedo na cara de Pedro quando precisou. Não tinha para ninguém. Paulo é aquele cara que dizia: meu nome é Deus, meu sobrenome é Espírito Santo, Jesus Cristo, e o meu nome é trabalho. Descanso é com Jesus na eternidade. Se é que vai haver descanso. O descanso do Novo Testamento é que nem aquele negócio, modo avião. O descanso é você descansar de você, da sua alma, e deixar o Espírito Santo te dirigir até as obras. Romanos 8,14, apóstolo Paulo. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo. Aí é um descanso. Porque é o Espírito Santo que vai obrar através de nós. Esse é o apóstolo Paulo. Foi Deus que me ungiu para eu ir até os confins da terra. Fiz-me tudo com todos para, se possível, ganhar alguns. Paulo tinha uma revelação. Eu recebi o espírito de sabedoria, o espírito de revelação. As pessoas querem ter revelação. A gente ensina isso lá, palavra de conhecimento. Mas mais do que ter uma revelação ou outra, meu irmão, presta atenção, sobe mais um degrau com a gente. É muito bom receber palavra de conhecimento, sabedoria, mas melhor ainda é ter a origem disso, que é o espírito de revelação. Espírito, porque se você não tiver nenhum profeta do seu lado, se você não tiver em grandes aglomerações, como hoje, se você não puder ir para grande campanha nacional, para onde? A gente estava com viagem marcada, os líderes da Verbo do Brasil, não sou contra, a gente ia para o Equador, a gente estava indo para uma convenção com 500, 600 pastores, lindo! E agora? As passagens foram suspensas, nós estamos dentro de casa, estava todo mundo indo para lá para resolver um monte de coisa. Como é que resolveu? Quantas igrejas vão sobreviver a isso? Nós não podemos mais falar uns com os outros, entre aspas. Cadê o espírito de revelação? Você imagina se para tomar cada atitude dessa que a gente está tomando dentro da igreja, em conselho, precisasse de algum... O espírito de revelação está sobre nós. Eu não preciso de um profeta o dia inteiro, a noite inteira me dizendo o que fazer. Eu tenho espírito de revelação. E você vê Paulo recebendo palavras proféticas, isso é maravilhoso. Mas testificando aquilo que o próprio Deus já falava face to face. Nariz a nariz, face a face. Esse é o espírito do apóstolo Paulo. Espírito de revelação. E aí ele dizia assim, ponto número 4, as minhas palavras não são palavras de sabedoria humana. Não quer dizer, como alguns acham, que Paulo não se preparava para pregar. Não quer dizer, como alguns acham, que não precisa conhecer contexto histórico, não precisa organizar uma pregação. Não quer dizer isso. Basta você olhar para o sermão de Paulo, para as cartas que ele escreveu, são as mais metodologicamente, organizacionalmente preparadas, e aí vai. Acho que não tem teólogo maior que Paulo na Bíblia, depois de Jesus. Não existe teólogo maior que Paulo. Tem se juntado durante 2000 anos, sei lá, 50 mil teólogos, ainda não conseguiram entender tudo que Paulo falou. Tá bom para você? Para entender a tal da graça, precisa estudar 6 meses, para qualquer teólogo normal, 1 ano, e ainda não chegar num acordo. Para entender o livro de Apocalipse de João, precisa várias correntes teológicas, ainda não chegar num acordo. Foi Paulo quem escreveu isso.
Foi Paulo quem escreveu essas cartas. Aliás, a gente deveria, né, as cartas de Paulo, se a gente lesse a Bíblia cronologicamente, as cartas de Paulo elas vêm antes, até dos evangelhos. Paulo tinha algo esplêndido, ele tinha espírito de revelação. Espírito de revelação. Olha o que Paulo diz, eu tenho espírito de revelação, da plenitude do conhecimento de Deus. E ele no final, uma das grandes orações de Paulo, eu vou fazer com vocês hoje, é para vocês receberem esse espírito de revelação. Para vocês entenderem os tempos, as horas, o discernimento, aquilo que Deus está fazendo na história. Não só o que Deus está fazendo na sua casa, na sua família, o que Deus está fazendo na história. A Bíblia fala que aqueles que têm o Espírito Santo não precisa que ninguém lhes ensine. Não quer dizer que você não possa ouvir uma pregação e aprender, mas ao ouvir uma pregação, você sabe, está aprendendo pelo Espírito Santo através daquela pregação. E as pessoas que têm o Espírito Santo sabem identificar quem são os do Espírito, quem não são os do Espírito. Porque quem tem o Espírito Santo discernem aqueles que são espirituais e aqueles que não são espirituais. E isso vem através de ensino da palavra de Deus. Como eu disse, Paulo faz muitos milagres, mas os ensinamentos são muito melhores e maiores do que os milagres. A revelação que esse homem tem da palavra de Deus, as igrejas, o ministério que ele tem é algo espetacular. Só Jesus na vida desse homem para fazer tanto. Então, palavras... Não vos preguei palavra de sabedoria humana, mas demonstração de poder. Mas, de novo, as pessoas acham que demonstração de poder é só o paralítico levantar. Se não tem um milagre, o paralítico não levanta, se não caiu 20 na igreja, se não caiu 40 na igreja, o Espírito Santo não está na plenitude nessa igreja, porque não caiu 40. Meu irmão, eu já orei a igreja e vi cair 70. E daí? Muito bom, mas e daí? Eu ouvi de um grande pregador, que foi um dos meus mentores em pregação, e impressionante, ele era um cara até mais tradicional, ele foi tombado pelo Espírito Santo, e glória a Deus, ele falou, eu quero saber o que vocês vão fazer depois de receber o Espírito Santo. Não é quando vocês caíram, é depois que vocês levantarem. Eu me lembro até hoje. Eu estou vendo tanta gente cair no poder do Espírito Santo, mas quando levanta não está no poder do Espírito Santo. Então eu não sei o quanto tem de emoção, não quero julgar. Quanto eu brinco lá, não é o crente Roberto Carlos. E quando é que você percebe isso? Você percebe isso quando depois da queda levanta diferente. Levanta de uma forma diferente. Paulo era esse tipo de homem. Quando ele fala, ele não está falando de milagres, que poder de pregação, poder de apostolado, poder que inclui milagres, mas que tem espírito de revelação. Não só milagres. Número 5, nós vamos acabar no 6º. Puxa, Zé Carlos, será que você não está arrogante? Talvez. Será que você não está se gloriando ou defendendo a sua igreja, ou pregadores que pregam mensagens contundentes e ministram o Espírito Santo? Olha o que Paulo diz sobre esses pregadores. Aqueles que se gloriem, ou seja, você pode se gloriar. Aqueles que se gloriem no Senhor. O que Paulo dizia era, olha o que Deus está fazendo na minha vida. Não tem nenhum problema você, é o testemunho que poucos têm coragem de dar. Não tem problema você se gloriar no Senhor na sua vida. Olha Deus através da minha vida. Olha o que Deus está fazendo através da minha vida. Dá testemunho para os outros se animarem. Paulo ficava contando, quando ele chegava das viagens missionárias, ele juntava todo mundo para contar, olha cara, entrei naquela cidade, os judeus estavam me perseguindo, junto com os romanos, junto com os pagãos, se juntou todo mundo contra mim, eu preguei o evangelho, 280 se converteram, saí de lá escondido, no meio da fresta, da fila, me levaram para outra cidade, depois daquela cidade eu tive que ir embora de barco, porque aí eu tinha que ir para outra, na outra quiseram me dar. Teve uma cidade que eu entrei, Paulo dizendo, né, deusa Diana, Atenas, queimaram todos os livros de macumbaria, de ocultismo. Paulo não tinha medo de pregar contra a idolatria para espantar freguês. Porque tem freguês do evangelho que está querendo ir lá para receber autoajuda. Nós não estamos na igreja para dar autoajuda, nós estamos para dar na igreja ajuda do alto. Não é autoajuda.
E uma das ajudas do alto que nós podemos dar é acabar com a idolatria. Paulo era perseguido constantemente, porque só contei para vocês, só na Grécia, só na cidade de Atenas tinha mais estátuas do que na Grécia inteira. Paulo encarava essas situações, por isso ele era perseguido. O prejuízo que estava sendo dado naquela cidade, porque os ourives começaram a perder dinheiro, porque as estátuas eram feitas de ouro, meu irmão, não era pobre não. E aí chamaram, Demétrio chamou a turma e falou, vamos acabar com esse Paulo aqui, porque o nosso negócio está correndo risco. É desse tipo de evangelho que eu estou falando para você. Muito mais do que sinais, maravilhas. Sinais, maravilhas e prodígios. Muito mais que profecias, revelação, cair, orar em línguas. Tudo isso é lícito, é válido e é bom. É muito além. É ter o espírito de revelação. É conhecer Deus. É ouvir todo o conselho de Deus. Todo o evangelho. E viver como a turma de Atos vivia. Se glorificar no Senhor. Crucificar as suas paixões da carne e andar no Espírito. Aqueles que andam no Espírito, não é ficar na igreja no Espírito, não é cai na igreja no Espírito, não é chora na igreja no Espírito, aqueles que andam no Espírito Santo. Da hora que acorda, que vai dormir, até no sonho, está disponível para o Espírito Santo. Aqueles que andam no Espírito Santo crucificam as paixões e as concupiscências da carne. Os filhos de Deus, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. O fruto, mansidão, domínio próprio, amor, benignidade, bondade, contra essas coisas não há lei. E terminando, a última coisa, depois de se gloriar no Espírito Santo, em Deus, a última coisa que Paulo tinha, o amor. Paulo falava para a igreja de Coríntios, aquela igreja que era numa cidade de prostituição. Era Coríntios, além de diferente de Atenas, além de ter tudo aquilo, era uma capital comercial, era uma cidade enorme, era uma cidade de comércio, de devassidão. Vocês veem pela carta para a igreja de Coríntios. A preocupação era filho tendo relações com mãe, com irmã, era uma festa, não santa. Paulo preocupado com essa igreja. E Paulo começa, é uma igreja que vinha com muitos dons, isso não é ruim. Mas Paulo fala, olha, por mais incalculável que seja o valor dos dons, porque é incalculável, é maravilhoso liberar os dons do Espírito Santo. Ele falou, eu só deixo e só quero e só ensino que se libere os dons, se o amor vier junto. Porque dom sem amor, de nada valeria. Aí ele escreve aquela carta pregada nos casamentos, 1 Coríntios, sobre o amor, que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera, que é paciente, que fica 20 anos, que fica 22, que fica 15, que casa e não descasa, que tem aliança com uma igreja e não desfaz aliança com a igreja, que é o que eu brinco, não é emoções, mas é obediência do Espírito. Romanos 5:5, a gente acaba por aqui, a Bíblia diz que esse amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. É Espírito Santo na vida de Paulo. Eu quero mais, Letícia. Quem que derrama? Então, numa igreja cheia do Espírito Santo, numa igreja cheia de amor, conclui-se que essa igreja é cheia do Espírito Santo, ou vice-versa, melhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela deve ser cheia de amor. E vocês que andam comigo sabem que eu prego isso há muitos anos, que fruto e dom têm que andar juntos, porque o mesmo Espírito Santo, que te dá a oração em línguas, e é ótimo, tem muitas funções. Podemos pregar um dia das 8 ou 9 funções. Eu tenho essa pregação que oração em línguas te dá, além de aumento de fé e presença do Espírito Santo, tem que exercitar. Paulo dizia, eu que mais oro em línguas. Ele era praticante. Mas ele tinha todo o resto. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é ser perseguido e não largar a missão. O fruto do Espírito é paciente. É bondoso, tudo sofre pela missão, tudo crê. E aí vai. Esse batismo de amor, ele está no pacote do Espírito Santo. Mas hoje, como me veio do Espírito Santo esse final de pregação, eu queria realmente que a nossa igreja e as pessoas que estão ouvindo, que não são da nossa igreja, fossem batizados no amor do Espírito Santo, no amor, na alegria, no amor do Espírito Santo. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos e não ficasse esperando hoje
a sala tremer, já oramos sobre isso, nada contra. Não esperasse hoje algo nesse nível, mas você esperasse algo que as pessoas não querem, mas que é muito importante, o batismo do amor, da alegria, o batismo do fruto do Espírito, para que você, como Paulo, cumpra a sua carreira. Cumpra a sua carreira. Você possa chegar diante de Jesus como Paulo e falar, agora acabei minha carreira, tem uma coroa me esperando. E meu viver foi Cristo, então meu morrer é lucro. Feche os teus olhos. E eu creio sim nesse tempo de comunhão virtual, mas olha Filipe, né? Filipe, ele estava batizando um eunuco. Ele estava batizando um eunuco que vinha da Etiópia. Ele estava ali perto de Jerusalém, e a Bíblia diz que ele foi arrebatado para outro lugar, ou seja, ele não precisou nem pegar o barco, o navio. No caso do Filipe ali, a maior caminhada era a pé. Se Filipe pode ser arrebatado há 2000 anos atrás pelo mesmo Espírito Santo que você tem, por que você não pode receber o batismo do amor na sua casa? Por que você precisa estar na igreja para receber isso? Depois não me jogue na cara quando a igreja abrir, que eu vou pedir para você estar na igreja, porque minha pregação sempre foi coerente. Você não precisa de Deus, você não precisa ir na igreja para encontrar Deus. Você precisa ir na igreja para ajudar os outros a encontrarem a Deus. A igreja é o lugar de execução do segundo mandamento, né? Que é de amar o próximo, de emprestar os seus dons, que são de Deus, colocar à disposição do próximo. Uma pessoa que é madura espiritualmente, ela está todo dia com Deus, ela encontra com Deus no seu abdômen. Porque Jesus falou para a mulher de Samaria, aqueles que sabem quem eu sou, eles têm rios de água viva dentro. O Espírito Santo aqui, ó, você é templo do Espírito Santo. E esse templo do Espírito Santo fica alegre como Paulo, fica amoroso como Paulo. Se ele não anda manco, cheio de dons, mas sem amor, como a igreja de Coríntios, se a gente conseguir fazer uma igreja ou sermos cristãos cheios do fruto e dos dons do Espírito, nós vamos ser a igreja que vai ser arrebatada com Jesus na minha concepção. Nós vamos receber a coroa da vida, a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna, a igreja de Mirra que a gente está ensinando em Apocalipse. Senhor Deus e Pai, batiza no batismo do Espírito Santo, do amor. Enche essa igreja e todos que nos ouvem hoje, todos os cristãos, batiza no batismo do Espírito Santo, mas com função de amor hoje. Espírito Santo trazendo muito amor aos corações que foram decepcionados, que estão frustrados. Amor e alegria, Pai, amor e alegria, Pai. Alegria do Senhor e amor, Pai, para que nós saiamos dessa live, Pai. Realmente lives, ou seja, vivos. Que nós saímos, é um trocadilho santo, uma pregação ao vivo, que você saia vivo dessa pregação. Melhor é ver essa pregação não no canal do YouTube, mas que você veja ela agora. Se não der, você vê no canal do YouTube. Orienta as pessoas que 24 horas essa pregação está no ar. Está valendo para quem nos ouvir daqui a 24 horas, até 24 horas ou no canal. Toda hora que você ligar, você vai receber de Deus a unção do amor, o fruto, o amor, mais do amor. Porque esse fruto pode estar desgastado por causa da perseguição, por causa das desilusões na própria igreja, de briga com irmãos, com liderança. Receba esse amor de Cristo. O Espírito Santo que te dá dons, é o Espírito Santo que derrama no teu coração o amor. Hoje você receba tanto do amor, que essa igreja Cristã Verbo receba tanto no Morumbi do amor, que a igreja no mundo receba todo o amor de Cristo. Que você que é cristão e crê, Paulo chegou numa igreja e falou, vocês ouviram falar no Espírito Santo? E aquela igreja, não, nós não ouvimos. E a Bíblia diz que aqueles que já tinham crido em Jesus receberam esse batismo. O batismo do Espírito Santo inclui o batismo do amor, da alegria. Não é só um espetáculo, não precisa ser espetacular os dons. Ele pode ser às vezes espetacular, mas ele precisa ser eficaz. Ele precisa te dar uma vida intencional. Esse batismo de amor, de constrangimento para fazer a obra que Paulo recebeu. Esse dom que Paulo recebeu, esse espírito de revelação. Não ficar recebendo revelações, mas ter espírito do todo o conselho de Deus.
entender início, meio e fim, ser uma pessoa produtiva. É disso que o Espírito Santo está te enchendo hoje, de amor, amor pelo teu próximo, amor por Deus, amor pela obra de Deus. Amor, Senhor, mais amor nas vidas daqueles que nos ouvem, mais poder, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, um grande batismo hoje, Pai. Visita cada casa, Senhor, que vive nessa sequidão que nós estamos por causa desse isolamento, mas o Evangelho não está preso, o teu amor não está preso, porque o teu amor é sobrenatural. Nós não precisamos receber abraço agora, abraço físico, queremos receber o seu abraço do Espírito Santo, Senhor. Sinta-se abraçado. Tem uma canção que a gente canta há anos na igreja, abraça-me. Você pode cantar, abraça-me, Senhor, abraça-me, abraça-me, Senhor. Pede para Ele te abraçar hoje, para Ele te repor essa falta que a comunhão faz, para Ele te abraçar e você sentir o quanto você é amado. Ele te chama de filho. E a Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo chama Ele de Abba Pai, que quer dizer papaizinho. Chama Ele de papaizinho, recebe esse amor, porque se você receber o amor de Deus, você vai amar o próximo. É impossível receber o amor de Deus, não amar o próximo, não amar a comunhão, não amar os perdidos, não amar os enfermos, não entrar em oração pelos enfermos, não entrar em jejum por esse país. Né? Lembra lá no começo começou todo mundo, estava todo mundo preocupado porque um dia o presidente, um fulano falou que o presidente... E agora? Acabou? Não acabou. Estamos trancados mais 40 dias. Acabou o jejum. Acabou a oração. A de Paulo não acabava, meu irmão. A de Paulo acabou quando ele acabou a carreira. A tua carreira acabou. Jesus já voltou. Desceu fogo lá dos céus. Os áudios que a gente... Não! Então, cara, se você não vai para o céu agora... Nós temos que trabalhar, meu irmão. Nós temos que estar cheio de amor, cheio do poder. Filhinhos, é chegada a última hora. Jesus está dizendo, viva de última hora. Viva focado. Sabe, Paulo tinha foco na carreira. Paulo tinha foco no ministério. Isso mantinha, esse foco naquilo que Deus deu para ele, mantinha ele cheio do poder, cheio do amor, cheio de revelação, cheio de sabedoria, cheio de entendimento. Eu espero que a nossa igreja pregue sempre todo o Evangelho de Deus, o Evangelho do sofrimento, o Evangelho do milagre, mas o Evangelho do amor, o Evangelho da oração em línguas, mas o Evangelho da oração sem língua, principalmente as línguas felinas. Eu quero que você ore em línguas, mas você ore sem língua às vezes. Porque às vezes oramos pelo diabo, às vezes oramos pela boca do diabo quando atingimos nossos irmãos. Todos fazemos isso. Então oramos em línguas, nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua. Precisamos submeter a nossa língua ao Espírito Santo, começando pelo coração, porque fala a boca do que o coração está cheio. Então precisamos entender essas coisas, precisamos ter uma igreja que nos fala de como usar a nossa língua e de como usar os dons, de como ser amoroso e de como receber profecia e dar profecias. O apóstolo Paulo não é contra, mas ele não gosta de meio evangelho. Ele pregou todo o evangelho de Deus, com todos os requisitos, com milagres, sinais, maravilhas, revelação da palavra de Deus, espírito de sabedoria, espírito de conhecimento. E eu quero que agora o Espírito Santo te visite com espírito de sabedoria, depois de você sentir o amor de Deus, que você é amado por Ele, que Ele morreu na cruz só por você, que você entenda que você tem que amar o próximo, que você receba esse espírito de revelação, para entender como Deus está agindo na história, como Deus está se posicionando na história, como é que a igreja de Deus, como é que os líderes de Deus... Paulo dizia, orem por mim, Paulo dizia, para que Deus me abra uma porta de pregação. Olha a oração de Paulo, ele ficava pedindo para as pessoas orarem, para Deus dar mais gente para ele pregar, mais gente para ele sofrer, mais gente para ele curar. Nós estamos orando para Deus abrir portas nessa crise, abrir sites, abrir misteriosamente, trazer pessoas do Brasil, de Portugal, da Austrália, da Inglaterra, de Fortaleza, do Rio de Janeiro. Nós estamos orando